Agora vamos lá, pessoal. Vamos falar aqui a respeito dessa entrevista, porque o que mais me impressionou, como já falei aqui, não é nem o fato em si, porque eu falei sobre isso, falava sobre desde o ano passado. Eu disse para vocês quantas vezes no canal antigo, né? Se o ladrão subir a rampa, acabou. Ah, o Brasil agora tem um Congresso conservador. Eu dizia na época, não tem. Se você pegar ali os deputados, 50, 55, 60 no máximo que de fato são de direita. O resto é cooptável. É só dar a graninha, a gente está vendo isso se confirmar aí através dessas emendas, né? Ah, vamos passar a reforma tributária, 10 bilhões de reais em 24 horas, 3 milhões e 400 mil por minuto durante a passagem da segunda para terça-feira e o cara aprova, porque eles não são de direita, se elegeram nas costas do Jair Bolsonaro, mas balançou a grana na frente, né, tá tudo resolvido. Então, eu falei sobre isso, várias outras pessoas falaram, e a comprovação está vindo. Só que agora, pessoal, a gente tem entrevista de especialista, né? O cara é especialista, eu vou trazer o nome dele aqui para vocês, e ele fala sobre isso como se fosse a mesma coisa de tomar um copo d'água. Não, o Lula vai evitar o Congresso, já que ele está tendo muito problema, né? Está tendo que gastar muito dinheiro, e vai governar diretamente com o STF, que hoje atua como se fosse um órgão político. Ele fala assim, o que é o Gilmar Mendes se não um senador da República? O mesmo vale para o Alexandre de Moraes. E aí o Globo publica essa matéria e não tem nem assim, um vernizinho assim de revolta, de surpresa. Tá tudo dentro do script. Então foi o seguinte, eu vou ler aqui algumas perguntas, tá? Com as respostas do cidadão e a gente vai comentando e no final a gente conclui. Como eu disse aqui, se preparem porque a coisa é muito séria. Ou o Congresso age, ou então já era, se é que já não foi. Vejam aí, professor do Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e pesquisador da Casa de Rui Barbosa, Christian Lynch, é o nome do especialista, defende, em entrevista ao Globo, vejam só, que o presidente Lula desenha no atual mandato um novo modelo de governabilidade que inclui o Supremo Tribunal Federal no presidencialismo de coalizão. Tá? Ele está chamando isso aí de um novo modelo de governabilidade. Passar ao largo do legislativo é um modelo de governo não previsto na Constituição. Como eu falei, vejam a naturalidade. Né? Ele completa ali, na visão do cientista político, esse é o caminho encontrado para compensar as dificuldades no Congresso. Ou seja, se você não consegue governar com o Congresso, você o ignora. É muito grave, né, gente? E vem a primeira pergunta. O senhor defende que a governabilidade de Lula também passa pelo Supremo? E vejam o início dessa resposta. Pela impossibilidade de um presidencialismo de coalizão, ele está falando aí a respeito de como funcionava o Brasil quando o PT, por exemplo, né, assim como o FHC, tinha maioria no Congresso. E aí, esse governo de coalizão seria, né, você compartilhar interesses, digamos assim. Mas como ele não está conseguindo fazer isso neste mandato, ele dá essa outra sugestão, que aparentemente nem é sugestão, né, é uma constatação. Como funcionava no passado e que permitiu, em seus mandatos anteriores, implementar em grande medida o seu programa de governo. Lula percebeu que tem que incluir o Supremo. Só que isso é inconstitucional. Mais embaixo ele diz, o que é o Gilmar Mendes se não um senador? Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes e agora Dino têm um peso político. Agora será preciso nomear políticos para o Supremo, como se nomeia para o TCU. É a normalização daquilo que é errado, que é inconstitucional. Aí o Globo pergunta, isso não pode gerar mais desgaste para o Supremo? E ele tem a pachorra de dizer o seguinte, há diferença. Bolsonaro queria destruir o Supremo, Lula quer cooptar. Não, Bolsonaro nunca quis destruir o Supremo. Quis justamente que o Supremo fosse alijado do processo político, porque é isso que diz a Constituição. Logo depois vem a pergunta que, na minha opinião, né, é a mais
eu não sei explicar, pessoal, como uma pessoa consegue falar isso, né, como se fosse normal. E quais são as necessidades do legislativo? Ele diz: os políticos querem conversar, não acordar com a Polícia Federal na mansão deles. Vocês veem que não existe nada, não existe menção do crime, né? Que os políticos acordavam com a Polícia Federal porque cometiam crimes. Ele está dizendo aqui que os políticos não querem que isso aconteça. Ou seja, não porque deixaram de cometer crimes, mas sim porque eles não querem que a Polícia Federal simplesmente apareça por lá. Eu quero cometer crime, mas não quero saber da PF na minha casa. E essa aqui, gente, é o cúmulo do cinismo. Tá? Isso aqui é o cúmulo do cinismo. Eu vou ler agora e só vou comentar depois. Tá? Vocês já sabem como eu vou reagir, né? Teremos uma mudança no perfil dos ministros. E ele começa dizendo: todo mundo se deu conta da centralidade do Supremo. Centralidade que não existia. Tá? O PT não tinha essa noção antes. Não escolhia pessoas como se fossem políticos. Havia um discurso republicano. Isso acabou e não foi o PT que fez. Foi Bolsonaro quando nomeou Augusto Aras para a PGR e escolheu André Mendonça e Cássio Nunes para o STF. O Lula agora faz o mesmo, com o sinal invertido. E por fim, isso tende a empoderar mais o Supremo, pergunta o jornalista. Ele responde: os ministros sempre foram um poder político. Não. Não. Mas Lula está botando o Supremo na engrenagem da governabilidade, até para compensar as dificuldades no Congresso. O Lula trata o Supremo como trata o Senado e a Câmara dos Deputados. Caro senhor Lynch, especialista do Globo, né, o senhor que funcionário da UERJ, né, Universidade Estadual aqui do Rio de Janeiro, como o senhor tem o cinismo, a cara de pau, a coragem, a petulância de dar essas declarações como se isso que o senhor está falando fosse a coisa mais normal do mundo? Isso é contra o que está escrito na Constituição. O senhor está normalizando o fechamento tácito do Congresso Nacional. Esse é um novo modelo de coalizão. Já que o governo federal, que o executivo não tem maioria no Congresso, não consegue governar, né, na base da coalizão, né, do diálogo, estão pedindo muito mais do que o executivo pode dar, então vamos ignorar o Congresso Nacional, vamos governar com o Supremo Tribunal Federal, que passa a ser tratado como se fosse um Senado, como se fosse uma Câmara dos Deputados. E repito, como se o cara fala isso como se estivesse tomando um copo d'água, como se fosse a coisa certa a ser feita. Ele tem, gente... Olha, como é que o cara diz que o Bolsonaro quis fechar, destruir o STF? O Bolsonaro quis que isso que ele fala com tamanha naturalidade não acontecesse. Que seja, o judiciário participando do processo democrático, do processo político. E é o Bolsonaro que está errado. Não, o Lula vai cooptar o STF. Vejam só, o cara fala com todas as letras. O Lula quer cooptar o STF. Mas o errado era o Bolsonaro, que não queria que isso acontecesse. E aí, mais pra frente, depois de dizer, né, que o Gilmar Mendes, que o Alexandre de Moraes atuam como se fossem senadores, ele diz que foi o Bolsonaro que começou com essa história de indicação política. Porra, ô seu Lynch, o Edson Fachin fazia campanha pra Lula, pra Dilma, tem vídeo dele pedindo voto pra Dilma Rousseff. O Dias Toffoli era advogado do PT. O Barroso só entrou no STF porque defendeu um terrorista. Isso aqui é coisa mais ideológica que essa. Assim como esses, tem vários outros. O Marco Aurélio Melo, era primo do Fernando Collor. Primo do Fernando Collor. O Alexandre de Moraes foi colocado no STF por ter ganhado a confiança do Michel Temer ao impedir que vídeos e fotos íntimas da então esposa do então vice-presidente da República vazassem na internet. Depois foi colocado no Ministério da Justiça e depois, quando o Teori Zavascki faleceu,
foi para o STF. Isso é ou não uma indicação política? Ele próprio se contradiz quando diz que o Gilmar Mendes e o Alexandre de Moraes atuam de maneira política. Como assim? Se eles atuam de maneira política, como foi o Bolsonaro que iniciou isso aí? A principal narrativa contra o Jair Bolsonaro. A gente teve outras que eu não citei aqui nesse vídeo. Por exemplo, transparência. O Bolsonaro coloca tudo em sigilo de não sei quantos anos. Aí o Lula, primeiro ato dele como presidente, colocar em sigilo as informações, os valores gastos na festa de posse dele. Colocou em sigilo os gastos da Janja, porque o Portal da Transparência traz os gastos totais nas viagens internacionais. Agora, não tem ali discriminado, por exemplo, quanto foi gasto em serviço de quarto. Filme alugado na televisão. Ninguém sabe por quê? Porque o Lula colocou em sigilo esses detalhes. Assim como colocou em sigilo os dados sobre os voos em jatinhos da FAB dos ministros do STF. Mas era o Bolsonaro que colocava tudo em sigilo. Cartão corporativo. No primeiro ano de governo, o Lula já gastou praticamente o que o Bolsonaro gastou em 4 anos. Mas era o Bolsonaro que esbanjava no cartão corporativo. E as pessoas acreditaram nisso, acreditaram num sujeito condenado por unanimidade em 3 instâncias e descondenado por conta de um CEP. O brasileiro tem memória curta, aliás, uma péssima memória e um péssimo juízo de valor, no geral. Infelizmente, eu tenho que dizer isso aqui, porque por mais que existam dúvidas a respeito de determinadas coisas, milhões e milhões de pessoas votaram nele. Votaram no Lula, tá? Agora eu vou falar aqui das joias. Eu gravei vídeo sobre isso, o Nicolas gravou, Gustavo Gaia, Bárbara, Paula Marisa, Mauro, várias pessoas explicaram. Não existia, nunca existiu nenhuma irregularidade. Por quê? Porque eram joias personalíssimas. Elas foram feitas para o Jair Bolsonaro. E neste caso, a lei está ao lado dele. Quando o bem é personalíssimo, é feito especialmente para o mandatário, ele pode ficar com este bem. Mas criaram esse furdunço todo em cima, por quê? Uma pessoa que é honesta, eles têm que mentir para conseguir igualar ao bandido. Né? O Lula deixou o Alvorada com 11 containers lotados de presente. Transparência, zero. O TCU fez requerimentos que nunca foram respeitados. Até hoje, o Lula está na justiça para conseguir reaver presentes que ele devolveu. Muitos deles nunca foram personalíssimos. O crucifixo gigante reapareceu, estava sumido. Mas a culpa é do Bolsonaro por conta de uma joia personalíssima, como o próprio príncipe saudita disse. Agora, o TCU quer fazer uma varredura nos presentes recebidos pelo Lula em 2023 e ele pediu para a AGU recorrer. O que está acontecendo, Lula? Você está escondendo o quê? Você recebeu joia também no príncipe saudita, você esteve com ele, pelo menos em uma oportunidade. Você recebeu joia também? A Janja recebeu joia? Eu estou perguntando, não tenho como saber. Você quer recorrer? Vocês estão percebendo, pessoal, a gravidade disso aqui? O cara que passou a campanha inteira acusando o Bolsonaro de roubar joia, joias personalíssimas, com o amparo da lei, agora quer esconder os presentes que ele recebeu. Mas tem um outro detalhe nessa história, pessoal. Durante o ano de 2022, o principal argumento do TSE em favor do processo eleitoral, do sistema eleitoral brasileiro, e vejam só, eu não estou fazendo aqui questionamentos a respeito dele, estou só trazendo fatos, tá? São constatações e eu não estou emitindo juízo de valor a respeito das urnas. Nada, nada, tá? Mas o principal argumento do TSE em favor do sistema eleitoral foi o relatório produzido pelo TCU, presidido pelo Bruno Dantas, assinado por ele, que dizia que as urnas eram invioláveis, era um avanço tecnológico, uma maravilha da tecnologia. Tá? Repetindo, eu não estou dizendo que ele falou a verdade ou que ele mentiu. Tá? Isso é uma outra história. Tá? E nos corredores de Brasília rolava o rumor de que ele seria o favorito a ocupar uma das 2 vagas no STF que surgiriam esse ano. A primeira, todo mundo sabia, era do Zanin. A segunda seria do Bruno Dantas. Existe relação entre esses 2 fatos, o favoritismo dele e o relatório? Eu não estou dizendo isso, galera. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou falando para vocês é que o relatório dele é amplamente favorável ao sistema eleitoral e ele era tido como um dos favoritos às vagas.
Tá aí uma matéria, não me deixa mentir, assim como essa, existem centenas de outras. Basta vocês procurarem no Google aí que vocês vão encontrar. Isso aí eu tô falando para vocês desde o início do ano que existiam esses rumores. Aí o Flávio Dino vai lá, recebe a vaga para o STF, o Bruno Dantas aparentemente é descartado, se é que os rumores eram verdadeiros, e aí ele vai fazer uma varredura nos presentes recebidos pelo Lula. Se existem conexões agora entre esses três fatos, vaga no STF, relatório e o terceiro fato, a varredura, eu, repito, não sei, continuo sem saber. Agora, para uma pessoa que passou um ano inteiro acusando o Bolsonaro de roubar joia, o Lula não poderia nem sequer pensar em recorrer. A parte em que ela fala sobre censura acabou ofuscada, porque ela soltou outra pérola, duas pérolas, na verdade. Ela estava falando a respeito do hackeamento, suposto hackeamento, né, da conta dela no ex-Twitter, né, que agora se chama X. Eu trouxe para vocês aqui, vou colocar rapidamente aí para não sofrer nenhum tipo de censura aqui, as fotos do responsável. Tá? Aí vocês me dizem se esse cara é bolsonarista. Tem chance desse cara ser bolsonarista. Mas de acordo com a Janja, a conta dela foi hackeada, foi muito difícil, né, tirar a conta do ar. E eles usam isso, como a gente adiantou aqui, é fácil, né? Não precisa ser um gênio da política para saber disso. Iriam usar isso para embasar essa questão da regulação das redes sociais. E ela soltou a seguinte, por conta do hackeamento da minha conta, né, o Elon Musk, que é o dono do Twitter, né, ficou mais milionário. Eu olhei para aquilo ali, né, quando eu falei assim, gente, ela vai rir depois. Eu acho que ela vai rir depois e vai dizer que é brincadeira, né? Porque, vamos lá, o primeiro que o Elon Musk é bilionário, né? O cara é bilionário. Então ela tá rebaixando. O bilionário ficou mais milionário? Muito, né? Muito errado, Janja. A esquerda diz, não, todo mundo entendeu o que ela quis dizer, que ele ficou mais rico, que ele ganhou dinheiro com aquilo. Mas como que o Elon Musk vai ganhar dinheiro com hackeamento de conta, gente? Como? E eles estão desafiando uma pessoa que eles não deveriam. Isso é uma burrice. Porque na hora que o Elon Musk quiser, ele mostra quem de fato hackeou a conta da Janja. Se é que foi hackeada, porque é uma conta premium. E conta premium tem aquele, né? Você tem que passar por dois fatores. Para você entrar na conta da Janja, você tem que estar com o celular dela. Ah, mas é um hacker. Não tem como. Não tem como. Né? Além disso, ela falou que a internet tinha que ser regularizada. Janja, existe uma diferença entre regularizar e regular. Se você diz regularizar, você parte do pressuposto de que a internet é irregular. Ela não é irregular. Para ser regular, ela teria que ser ilegal. Seria uma prática ilegal você usar a internet. Né? Mas é só um deslize, né? É mais uma gafe da Dilma 2.0 Turbo. Agora, pessoal, o que ficou ofuscado foi quando ela falou a respeito de monetização. Tá? Eu vou soltar o áudio inteiro aqui para vocês, não posso mostrar as imagens, vocês sabem disso. Tudo isso que eu acabei de falar para vocês está nesse áudio, tá? A regularização, o Elon Musk mais milionário. Mas prestem atenção ao que ela diz a respeito da monetização, porque ali é a chave da questão, tá? Depois eu explico aqui. Foi tão difícil a gente que o Twitter derrubasse, né, congelasse tanto, né? A minha conta 1h30. E eu falo, por 1h30, o seu Elon Musk ficou muito mais milionário. Sim, né, com aquele ataque. Uhum. É essa que é a questão. Sim. A gente ganha dinheiro com essa agressividade, precisa, com esse ódio, né? Não só a regularização das redes, mas a gente precisa discutir a monetização dessas redes sociais, porque hoje não importa se é do bem ou do mal, eles ganhando dinheiro, tá tudo bem, né? As redes sociais, hoje eu falo, eles estão acima de qualquer coisa, acima de regras, acima do famoso mercado, então eles estão lá flanando. Vocês captaram, pessoal? Olha só, como eu já falei aqui, não é muito diferente daquilo que já é praticado. Só que como uma ditadura é implementada? Primeiro eles começam a fazer. Ninguém abre, né, um pronunciamento em rede nacional, TV aberta, dizendo, olha, a partir de agora nós somos uma ditadura, tá? Então estejam cientes. Não, as coisas vão acontecendo aos poucos. E quando você percebe, já era. Já foi engolido pelo buraco negro.
Então, eles já praticam várias coisas que agora eles querem legalizar, formalizar através de leis. É simples assim. Vocês viram o que aconteceu recentemente, o STF concedendo superpoderes para seu irmão caçula, o TSE. É tipo assim, eu me autoconcedo superpoderes. Mesma coisa que eles já tinham feito com as decisões monocráticas. Então é assim que as coisas vão avançando. Eles já censuram a internet. E quando ela fala de monetização, é algo que eu já passei, já enfrentei. E sigo enfrentando. Primeiro, eu queria que vocês vissem esse print aí no canto da tela. Orlando Silva, que é o relator do PL 2630, que eles chamam de PL das fake news, e nós chamamos de PL da censura, porque é isso que ele é, tá? Um projeto para censurar a direita. Inclusive, eu trouxe aqui para vocês uma fala da própria Janja, explanando o objetivo, o que eles querem fazer com essa lei. É calar os produtores de conteúdo, os influenciadores da direita conservadora através da monetização. A gente sempre falou sobre isso aqui, mas é uma coisa que acontece de outras maneiras, né, sem uma lei por trás. Né? A gente sabe das movimentações que acontecem nos bastidores, pessoas influentes que entram em contato com plataformas, né, e conseguem, não diria bloqueio, isso aí é ordem judicial, né, mas desmonetização, punições, shadowban, queda de alcance. Isso acontece com uma frequência absurda. Eu estou vivendo isso, tanto no YouTube quanto no Facebook. Você pede uma explicação, não existe. Ah, você violou diretriz tal. Tá, mas o que eu fiz para violar essa diretriz? Qual foi a palavra que eu disse? Qual foi a mentira que eu contei? Eles não têm o que falar, eles nunca dizem nada. E, como eu disse aqui, a gente tem contato lá dentro também, sabe que existem pessoas, não vou citar os nomes aqui, mas todas elas são conhecidas por vocês, que, né, mexem os pauzinhos lá dentro e acontece isso. Só que com a lei, com o PL 2630 aprovado, isso passa a estar formalizado, está no papel. E aí, galera, isso aqui, ó, todo mundo desmonetizado, aí todo mundo vai ter que se virar para ganhar dinheiro, vai fazer outra coisa da vida. E aí eles passam a ser os donos absolutos do monopólio da narrativa, que acaba se transformando na verdade absoluta. E vocês veem que o Orlando Silva, que é o relator do PL, que diz combater as fake news, publicou fake news. Meteu o suposto hackeamento da conta da Janja no Twitter como argumento para aprovar o PL 2630. E ele tomou a checagem, porque a questão de invasão, de hackeamento, suposto ou não, de contas, não tem nada, não está, né, não tem nada tratando disso no corpo da lei, do projeto de lei. E aí o próprio relator do PL chamar de fake news, tá aí disseminando fake news. É brincadeira, né, gente? É brincadeira. E aí a Janja, chegando aqui à parte do Elon Musk, a parte principal desse vídeo, ontem, né, ela teve essa fala da monetização ofuscada por conta das pérolas que ela soltou. Né? A primeira foi, o Elon Musk ficou mais milionário com o hackeamento da minha conta. Eu queria saber como. Né? Até hoje ela não explicou, algumas pessoas no Twitter ficam brigando. Ah, vocês entenderam o que ela quis dizer, ele ganhou mais dinheiro. Mas como, gente? Como que alguém ganha dinheiro com hackeamento de conta? Como alguém pode se beneficiar disso? Eles não sabem explicar. Então, era a Janja defendendo também o PL 2630 e propagando fake news. Porque não tem como o cara ganhar dinheiro com hackeamento de conta na própria plataforma dele. Né? E aí, pessoal, a parte mais séria foi quando ela falou que ia processar o X, né, o antigo Twitter. E ela ainda falou assim, não sei se vai ser no Brasil ou se é lá fora, mas eu vou processar. Tá? Isso chegou até o Elon Musk, através do perfil de notícias do próprio Twitter. E ele foi lá e respondeu. Tá? Vou trazer em tela inteira para vocês com a tradução. E ele disse, It's not clear how someone guessing her email password is our responsibility. A tradução, na minha opinião, não é uma tradução literal, tá? Não está claro como alguém adivinhar a senha do e-mail dela possa ser culpa nossa. Na minha opinião, responsibility nesse caso aqui é mais culpa, tá, do que responsabilidade. Impressionante como esse cara é inteligente. É um gênio. Não à toa ele manda pessoas para o espaço. Né? Porque em uma sentença tão curta, ele colocou uma sequência gigante. Tem muito mais coisa não dita, subentendida ali, do que propriamente escrita nessa sentença. Né? Uma quantidade absurda de mensagens subliminares ali nas entrelinhas. Porque, vamos lá, vamos começar. A primeira,
A Janja tem conta premium. Autenticação em 2 etapas. Essa autenticação em 2 etapas pode ser como? Pelo telefone, né? Ou então através de e-mail. Se ela tenta, né, se alguém tenta acessar a conta dela do Twitter através de um laptop ou de um telefone que não está conectado, não foi conectado por ela, então o dono da conta, no caso a dona, vai receber, dependendo da escolha dela, uma mensagem no celular ou através do e-mail, né, com que ela cadastrou a conta dela no Twitter. Então ele diz ali, tá? Vejam só, não é minha culpa se alguém adivinhou a senha do e-mail dela. Ou seja, ele já está explanando ali que a autenticação da Janja é feita pelo e-mail, não é feita pelo celular. Tá? Essa aí foi a primeiríssima mensagem subliminar. E a segunda é justamente essa. Não tem como você hackear um perfil que tem conta premium. Não é viável. Não tem... Gente, é assim, esses caras gastam bilhões e bilhões de dólares justamente para impedir que isso aconteça. Aí vocês podem até dizer, Ed, mas pô, pelo amor de Deus, os caras entram no computador da NASA. As pessoas que entram em computadores da NASA gastam também uma nota preta. Agora eu pergunto para vocês, por que um hacker de altíssimo nível, né, capaz de fazer isso aí, vai hackear a conta da Janja para entrar lá e postar um monte de mensagem pornográfica sacaneando o Lula e ela? Faz sentido para vocês alguém usar uma expertise desse nível para uma porcaria dessa? E no final, ainda tem a terceira mensagem subliminar, que essa é a mais escondidazinha de todas. Se o cara teve acesso ao e-mail da Janja para poder hackear a conta dela no Twitter, a mesma pessoa teria acesso ao quê? Aos e-mails dela. Não apenas a conta da Janja. Então, o suposto hacker, o suposto invasor da conta da primeira-dama, se tudo isso for verdade, ele tem não só teve acesso a todas as mensagens, né, privadas da Janja e tudo que estava no e-mail dela. E não vazaram nenhuma vírgula. Então, tudo isso que está acontecendo, você vai lá, liga os pontos, né, faz as conexões óbvias, lógicas, vocês percebem que eles querem sabotar, querem impedir que nós, influenciadores, ganhemos dinheiro com o nosso trabalho e querem vetar, querem limar o Twitter do Brasil. Eles querem eliminar o Twitter. Tá? Porque o Twitter paga mal, tá, pessoal? A monetização no Twitter é uma merrequinha comparado com as outras plataformas. Ninguém tá lá para ganhar dinheiro. E a Janja com certeza sabe disso. Agora, se eles conseguem eliminar o Twitter, que é a plataforma onde o discurso ainda é livre, aí eles conseguem domar a narrativa. Agora vai começar essa guerra, porque o Elon Musk não vai querer abrir mão do Brasil, que é um enorme mercado para ele. E aí, o que vai acontecer? Neste momento, se a Janja foi esperta, o Lula, né, foi esperto em torno dele, eles já deram um passo atrás. Já perceberam que o Elon Musk sabe tudo o que aconteceu. O que quer que tenha sido, tá, pessoal? Não estou dizendo aqui que eu sei o que aconteceu, não. Mas o que quer que tenha acontecido, o Elon Musk, através dessas mensagens subliminares ali nas entrelinhas, deixou claro que ele sabe o que aconteceu. O Arthur Lira, muita gente achou que ele era aliado do Jair Bolsonaro. Ele foi chamado de bolsonarista durante a segunda metade do mandato do nosso querido ex-presidente, né? Porque foi quando ele assumiu no lugar do Rodrigo Maia. E o que ele fez? Ele simplesmente pautou. Ele não ficou colocando, né, tudo na gaveta como fazia o Rodrigo Maia para prejudicar o Jair Bolsonaro. Um exemplo, né, carteirinha de estudante. Quem se lembra disso? Carteirinha de estudante gratuita. O Rodrigo Maia deixou caducar. A não necessidade mais de publicação em veículos de comunicação printados, né, impressos, a contabilidade do governo. Rodrigo Maia deixou caducar. São 2 exemplos bobos até. Agora teve muita coisa maior. Aí o Arthur Lira chega lá e solta tudo.
sai pautando tudo. A única coisa que ele não pautou, e foi uma falha de caráter dele, na minha opinião, foi a sustação do pedido de prisão do Daniel Silveira. Tá? De resto, ele cumpriu com a palavra dele e jogou tudo, né, para os deputados decidirem. E aí as pessoas entenderam mal. Eu fiz até um comentário hoje no meu Twitter, né, porque a gente falou sobre isso no primeiro vídeo. André Mendonça não compareceu ao jantar de confraternização que aconteceu na casa do Barroso, juntamente com Lula e outros ministros, né? Que é um absurdo, né, gente? Como eu falei aqui, ao acabar com a prisão em segunda instância, o STF permitiu que o Lula fosse solto. Depois o tornou elegível novamente. E pode julgá-lo no futuro, caso surja alguma denúncia. Então, seria uma suspeição, né, total do STF. Acho que hoje, só quem tem condições de julgar o Lula é o André Mendonça. A Carmen Lúcia pode até não ter ido também, mas, na minha opinião, não tem a isonomia necessária para julgar o Lula. Então foi uma boa demonstração do André Mendonça, mas é o básico. O Brasil está tão fundo no buraco que a gente está parabenizando pessoas por fazerem a obrigação delas. O basicão. Vocês veem como a situação está feia. E o Arthur Lira foi a mesma coisa. Ele estava simplesmente pautando. E aí passou a ser elogiado e criticado pela esquerda. Aí começou aquela história, agora nós temos o Congresso mais conservador da história. Né? Desde o início eu falei para vocês, não temos. Não temos. São poucos deputados conservadores na Câmara. Bota aí 50, 60 no máximo. O resto balançou a grana. Pega o bonde. Dito e feito. Muita gente falou também, eu não estou me gabando disso não. Senado, pior ainda. A gente tem uma bancada ainda menor no Senado Federal. E aí o Arthur Lira está provando isso. O Lula está enchendo o rabo dele de dinheiro. A gente viu aqui da segunda para terça para a aprovação da reforma tributária mais de 10 bilhões de reais em emendas. Foram 3,4 milhões de reais por minuto em emendas. E ele está lá. Hoje, né, foi a reforma tributária foi sancionada com a presença do Lula. Teve até vale tudo lá, um deputado do PT, né, dando um tapa na cara de um deputado de outra sigla que estava protestando contra o Lula. Mas tá lá o Arthur Lira, não faz nada, tá tudo normal. Né? Deve estar rindo agora, pô, deu um tapa na cara do outro. Né? E aí, pessoal, a segunda parte, né, a segunda notícia, que para mim é a pior de todas, ele simplesmente vai tirar a CCJ da mão do PL. E aí eu vou explicar para vocês aqui exatamente por que ele está fazendo isso, tá? Isso não é segredo para ninguém lá dentro, então pode ser surpresa para vocês, mas lá dentro todo mundo sabe disso. Tanto é que estão manobrando. O PL assumiria a CCJ agora no começo do ano que vem, no começo de 2024. E a pauta principal seria o voto auditável. Força total na CCJ. Para evitar isso, o Arthur Lira não vai ceder a CCJ para o PL, como tinha acordado anteriormente. E o Arthur Lira, pessoal, um cara que ficou conhecido, se tornou conhecido dentro da Câmara dos Deputados por cumprir sua palavra. Ele é muito conhecido por isso. Pode falhar, como falhou no caso do Daniel? Pode. Mas ele sempre cumpriu com a palavra dele. Não precisava assinar nada. Você chegava lá, ele falava para você, ó, vou fazer isso, ele ia lá e fazia. Ele deu a palavra dele ao PL e vai furar. Por quê? Porque ele quer colocar à frente da CCJ o deputado que ele quer que o suceda, né, na presidência da Câmara dos Deputados. Quer dar espaço para ele, né? Então, pessoal, ao fazer isso, ele mata 2 coelhos com uma cajadada só. Na verdade, 3. Ele puxa o saco do Lula e também da turma do Olimpo. Ele dá palco para o candidato dele, a sua própria sucessão. Né? E, para completar, ele impede que a discussão do voto impresso volte, né, seja trazida de novo de volta aí à baila. Que é a discussão mais importante do Brasil. É impressionante como o dinheiro corrompe as pessoas, né? Como a grana destrói a essência de qualquer um. Assim, eu sei o que vocês estão pensando, né? O Arthur Lira nunca foi flor que se cheirasse, a essência dele nunca foi boa. Mas, como eu disse aqui,
a impressão que todos tinham era de que, por mais que a essência dele não fosse boa, a palavra dele valia alguma coisa. Porque a palavra você pode dar para o bem ou para o mal. Neste ponto, ele não mentia. Se ele fosse fazer uma coisa errada, ele falava, ó, é assim. E era assim. Se fosse a coisa certa, vai ser assim. E era assim. Agora até isso mudou. Nem isso o Arthur Lira tem mais. Grana. Grana. É triste, pessoal. Muito triste que o Brasil se transformou. Foram de 0 a 100 na velocidade da luz. Tá? Peço que todo mundo aqui, antes de me despedir, acesse o link lá embaixo da vaquinha e dê uma olhada no vídeo que tem lá, pessoal. Estou insistindo bastante porque mês passado eu estou pagando parcelas, né, de 2 processos. Um do Lucas Neto e outro do Marcelo Freixo. De primeira, né, eu fiz a vaquinha para pagar a entrada de 30% e depois várias parcelas, as parcelas restantes, né, tudo dividido. Mês passado, por exemplo, foram 14 mil reais, somando as 2 guias, né? Eu arrecadei 9 mil e aí eu paguei mais 5 mil. 5 mil que eu nem tinha. Me endividei mais ainda com o banco. Tô chorando minhas pitangas aqui, né? O BO é meu, mas eu tô aqui falando com vocês, tá? Então quem puder dar uma olhada lá no link da vaquinha, lá tem um vídeo, um link para um outro vídeo explicando exatamente o que aconteceu. Um forte abraço, a gente se vê por aí.